Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição jovem, contexto bíblico. E nós chegamos aí no último dia, o último episódio da nossa série, da nossa temporada aqui deste ano, né? Com o título O Messias Está Vindo. E eu não vim sozinho, sempre venho bem acompanhado, né? E eu estou aqui com ele, né? Que veio importado lá do Flow Podcast. É tipo um Igor da APL, Pastor Luciano. Salve, salve, família! Salve, salve, família! Tudo bem, Pastor Adriano? Tudo bem, amigão? Seja bem-vindo aí, mano. Muito obrigado, pastor. Prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina. 13 sábados, cara, e nós estamos chegando no final desse estudo que foi, assim, espetacular. Mas é o seguinte, deixa eu falar para você aqui que hoje nós estamos hiper bem acompanhados. Isso aí, quem? Tchan, tchan, tchan. O homem que tem movimentado a APL quando se fala em juventude. Olha aí, botado cara. Pra correr. Mais ou menos por aí. Que tem levantado a galera para fazer missão. Um homem que tem colocado o evangelho no coração do povo mais jovem, que tem pensado diferente. Está conosco aí, líder jovem da APL, Pastor Rupert os tambores. Pastor Fabrício, tudo bem, pastor? Tudo jóia, Luciano. Que bom estar com você aqui, brother, nesse final de temporada. Você vai trazer sempre ele aqui. Mas, brother, Luciano tem feito um trabalho lindo ali no Bonifácio, tem feito ali um trabalho muito interessante com a juventude, agregando, juntando, despertando talentos. E é nítido ver nos jovens ali o envolvimento já direto ali na missão, com cultos mais envolventes, com adoração focada na missão. Estamos seguindo aí, pastor. Parabéns, muito bom estar com você aqui também. E nós estamos aqui bem acompanhados, aqui com uma garota muito especial. Ela é empreendedora até onde eu sei. É isso mesmo? Ela tem uma parceria aí com a Cacau Show, com a Mint. Ela não é pouca coisa não, mano. Aqui é pressão, viu? Ela tem especialidade aqui em patisserie. Opa! É confeitaria profissional, tá se formando. É isso aí, Se cuida. The Bake Brasil, se cuida aí. É, irmão, tá namorando e a coisa parece que é séria, diz o Johnny aí, viu? Opa! De José Bonifácio para o mundo! Amém. Débora Raquel, é isso? Tudo bom, Débora? Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, muito obrigada, pastor, principalmente pastor Luciano, pelo convite. Aí. Essa parte é paga, jabá, esse é o jabá. Muito bom estar aqui com vocês para essa última lição 13 que estamos estudando, Passou né? rápido, né? Passou rapidinho, mas graças a Deus, né? Estamos aqui. Legal, Débora. Muito bem, vamos continuar o nosso podcast. Cara, ele ficou triste, ele ficou esperando você apresentar ele, ó. Eu sinto quando o Adriano, ele fica assim, ó. Quem vai me apresentar? Será que ninguém vai lembrar de mim? Não, E o nosso âncora. Sabe que âncora é aquele que leva pro fundo, não? Não, no caso não, é aquele que conduz. Ainda não afundou. É isso, não. Estamos aqui juntos, no contexto. Pastor Adriano, aquele que tem conduzido aí, todo, junto com o pastor Fabrício, toda a parte desse, depois. Foi legal um dia desse, a minha falou assim, temos o prazer de estar aqui com ele aqui, o pastor Alexandre! Eu fingi que nada aconteceu. Vulgo Adriano Cecília. E nas horas vagas, pastor. Isso aí, nas horas vagas, pastor viu? Giovanni. Legal. Gente, é muito bom estar aqui com vocês nessa última, né? É um momento alegre, mas triste porque está acabando essa lição que muito nos ajudou durante esse trimestre, falando aí sobre lembranças, sobre conserto, alianças e também compromisso com Deus, né? Bom, gente, nós vamos fazer uma oração. Eu quero pedir aqui para o pastor Luciano. Pastor Luciano, faz uma oração, pede a bênção para nós, por favor. Claro. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui para o estudo da Tua Palavra, mais uma vez, que o Senhor possa abençoar o nosso querido ouvinte, aquele que está assistindo pelo YouTube, para que nesse momento o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém. E que a Palavra de Deus possa mais uma vez transformar a sua vida, levá-lo a Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, gente. Para você que está assistindo aí, já se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos, curte o vídeo e também embaixo aqui no link na descrição desse vídeo tem aí as nossas redes sociais, inclusive o nosso Instagram, que é JA
@cecilio7.paulistaleste lá no Instagram, tá ok? E você pode seguir também o @Cecilio7 também. Qual é o seu Instagram, Luciano? @Luciano Lima Pereira 7. E a Débora? Você é doido. Olha, eu acho que é Débora 6155. Parece office, né, cara? Aí, né? 135. Outlook. 71. Underline, florzinha, ponta H. Você tá louco. Boa, gente. Boa. Muito bem, vamos ler um texto-chave, gente, para começar o nosso estudo aqui. Vamos ler o livro de Deuteronômio, claro, o capítulo 33. Eu vou ler os versos 26 em diante. O nosso tema é o Messias está vindo, né? Vamos tentar enxergar Jesus aqui em Deuteronômio. Diz assim o texto: não há ninguém como Deus de Jesurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio e seus braços eternos sustenta. Expulsa os inimigos de diante de vocês. Grita, destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de vocês, e você lhes pisoteará as costas. Volta, Não, pode deixar aí. E olha que é uma versão nova, é transformadora, né? Imagina se fosse uma antiga, né? Mas eu estava lendo aqui, eu comecei com Deuteronômio 33, a gente vê uma imagem, não sei se vocês perceberam, da volta de Jesus, Apocalipse falando, descrevendo a volta, pisando sobre os seus inimigos, trazendo justiça, né? E é interessante isso, né? Que já no livro de Deuteronômio já tem uma referência messiânica, né? Esse momento triunfante aí de Jesus. Mas olha só, vamos falar um pouquinho da nossa tirinha aqui, ó, que tem nos ajudado a compreender a lição. Eu quero a ajuda de vocês, vou jogar para vocês aí, né? Eu já li essa tirinha, não sei se foi inspirada, mas no livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. É isso, Sim, pastorzão? isso mesmo. O que diz aí? O que você pegou aí? Na verdade é o seguinte, quando você olha aqui, Jesus Cristo, quando ele é destacado dentro do contexto aqui da nossa lição, a partir da ideia de Moisés no seu último sermão, tem que fazer o contexto talvez aqui para ficar mais claro. Essa era a segunda geração, o povo que saiu do Egito já não estava mais. Então era uma segunda geração, Moisés estava no final, ali pronto para passar a sua liderança para Josué, e de repente agora ele dá as últimas instruções, mas toda a instrução bíblica ela tem que ter um contexto de apontar para Cristo. Uhum. Jesus é a nossa chave hermenêutica, que a gente pode usar essa expressão que está muito contestada hoje, mas Jesus é o foco desse aspecto, e nesse contexto agora o que a gente pode perceber aqui é que Moisés então faz uma alusão, quando você compara depois, nós vamos ver isso à frente com Gênesis, destaca o papel do Messias. E aqui nessa nossa tirinha, quando você aponta aqui, C.S. Lewis ele fala assim, Jesus ou ele é o que ele diz que vai ser, ou ele é um lunático, um maluco. Verdade. Não tem como ter meio termo, não existe uma situação de ficar em cima do muro com Jesus Cristo. Ou ele é radical e faz com que você mude a forma de você pensar, a forma de você viver, te dá novas esperanças, te dá uma nova visão, e é isso o contexto da aliança que Deuteronômio trabalha, ou senão você tá por fora. É essa ideia. Porque eu já conversei com pessoas que falam assim, não gente, olha só, eu não gosto de religião e tal, mas o Jesus aí que vocês acreditam aí, eu creio que ele é um cara gente boa, um cara sábio, né? E começam a tecer elogios para Jesus, né? Mas em algum momento eu lembro de ter conversado com essa pessoa, falei, mas você tem certeza que Jesus é isso mesmo? Não, sim. Então, na sua visão, Jesus é mentiroso. Mas por quê? Porque ele não fala que ele é só isso. Ele fala que ele é Deus. E se ele fala que ele é Deus, na sua percepção, ou ele é louco, né? Então é isso mesmo, porque Jesus ele afirma ser Deus, ele não pode ser apenas um cara da moral, dos bons princípios, porque em certo momento ele vai dizer assim, se vocês não creem que eu sou, morrerei em seus pecados, né? E isso implica, melhor dizendo, de maneira radical uma mudança do ser humano. Então não tem como você encontrar Jesus como Deus e depois ficar da mesma forma, não há como de ter uma parceria se daqui a pouco você não aceita ele, a sua soberania, ele como Senhor, ele
ele é aquele que dirige a sua vida. Então, se basicamente você entender que ele é alguém, um camaradão, Jesus é meu brother e tal, legal, interessante o pensamento, mas ele não faz a estruturação e a transformação e a restauração que ele veio prometer. Porque esse é o grande aspecto da salvação, a transformação do ser humano de um pecador para alguém que é diferente. É isso aí. Débora, e aí, estudando lição, você conseguiu ver em Deuteronômio Jesus? Eu consegui ver Jesus e, pegando um gancho do que vocês falaram, eu vejo que muitas pessoas hoje, elas querem aceitar Jesus e veem Jesus realmente como um homem que mudou o tempo dele. Que no tempo dele ele foi um cara completamente diferente. Revolucionário, exatamente, que fez mudança. Mas elas não querem aceitar Jesus como um todo. Porque Jesus é salvação. Só que a salvação, ela implica em mudança do ser. E elas não querem, talvez, aceitar essa mudança de ser. Entende? Eu vejo que muitas pessoas, elas não querem... Elas querem aceitar o que é bom para elas, o que é bom no contexto, numa certa parte, mas não, talvez, no geral. Na tira aqui, Jesus é um cara moral, tal, mas aí ela falou assim, mas peraí. Não é só moral, tem mais coisa, né? Exatamente. Pastor Fabrício, e aí, conseguiu enxergar Jesus em Deuteronômio ou não? Acho que essa dicotomia ela é muito presente hoje, né? Essa questão de ver em Jesus alguém especial, um líder, um revolucionário, alguém que vale a pena até ser seguido, até copiado em alguns aspectos, né? Sacrifício, altruísmo, aquela coisa toda, que é muito comum e vista sem muito esforço na vida de Jesus aqui. Só que ele não é só alguém que dividiu a história, né? No livro de Deuteronômio é apresentado um Deus que nos ama, que nos alcança com a sua graça, mas que tem leis. E embora dê motivo para que a gente o obedeça por amor, por gratidão, mas ele deixou claro, tem consequências quando você não me entende por completo. Eu não sou só aquele que vem aqui para dizer que te ama, etc. Eu sou um Deus justo. Eu sou um Deus que te desafio a viver uma vida pura no mundo sujo, no mundo totalmente contrário à minha vontade. É um Deus que fala de cuidado com o corpo, de preocupação com a alimentação, de que tem coisas que são sujas, imundas, tem coisas que são lícitas, mas ele tinha um padrão melhor de alimentação e tal. Você vê todo um contexto, é um pacotão. Então imaginar Jesus só como alguém que vai ser mais um item de final de semana na minha vida, um lugar onde eu vou, eu choro, não sei o que e tal, mas não altera a forma de eu pensar, não altera a forma de eu ver este mundo, não me dá nenhum tipo de... não é mais uma alternativa, ele é a única alternativa. Então é interessante a tirinha porque ela fala assim, olha, se ele afirmou ser Deus, ele está acima de tudo. Ou ele é mais um, ou ele é Deus. Ou ele é um lunático que falou que ressuscitaria um dia, que viria a este mundo uma vez e a segunda vez para destruir tudo e fazer tudo de novo. Ou ele é tudo que ele disse, até legal a música lá do Thiago Arraes, né? Ele é, ponto. Ou ele não é. Então não tem muita opção. E o livro de Deuteronômio apresenta o Messias não só como um Messias que viria para encarnar e viver entre nós, né? E demonstrar a graça de Deus, mas um Deus que voltaria de forma gloriosa para estabelecer seu reino de forma definitiva. Essa é a magnitude do livro de Deuteronômio. Ele termina falando isso. Vai vir aí e ele vai estabelecer justiça. É interessante, pastor Fabrício, o seguinte, que 5 livros que Moisés escreve, a Torá, esse é o último livro, o livro do discurso, dos discursos dele, e aqui no final... o link que a gente pode destacar é que ele aponta para esse. Então a lição durante todo esse trimestre, Deuteronômio, que a palavra no grego significa nomos, lei, Deuteronômio, deutero quer dizer agora uma outra, ou a repetição de uma outra vez a lei, é esse contexto da aliança que aplica que agora o Messias vai restaurar, essa é a promessa bíblica, é isso que liga, e é isso que é divisor. As festas apontavam para isso. Tudo aponta para ele, destaca ele. As orientações civis, saúde, tudo apontava para ele. Então é essa grande esperança que Moisés fala assim, pô, vocês estão aqui, a nova terra está daqui a pouquinho, os pais de vocês falharam, mas a esperança no futuro tem aí, Jesus vai voltar, e ele coloca aqui de uma maneira, é claro, tipológica, a gente vai ver daqui a pouco, esse aspecto do Cristo que vai voltar e transformador através do profeta, através das tribos. Muito bem, gente, vamos avançar, gente, nosso tempo corre aí, rapaz, o papo é gostoso, mas o tempo aí ele não para, né? Bom, chegando aqui no Compreenda, Fidelidade e Realeza, né? Nós temos aqui algumas curiosidades, né? Deus já sabendo que o povo ia querer a figura de um rei, né? Deus já deixa algumas instruções aí para os futuros reis de Israel, né? E a gente podia explorar um pouquinho isso, né? Porque, veja, eu penso assim, Deus nunca quis que Israel
colocasse um rei. Não porque não, a pessoa não representaria bem ele, mas é porque algum pica-fume ia entrar lá e ia fazer caca, né? Ele ia ter tanto poder na mão, né? Que ele ia fazer bobeira ali, ia trazer o poder, porque é aquele negócio, né? O poder ele corrompe, né? Ou revela o caráter da pessoa, né? Então Deus sempre, era o desejo de Deus que o Israel tivesse mesmo o Senhor como um Deus, né? Mas existem algumas características ali que Deus deixa bem claro, né? O que Deus esperava de um rei? Quais são as coisas que você achou interessante aí? O que o rei não podia ter ou tinha que fazer? O que chamou atenção para você aí? Uma das coisas assim que são bem destacadas do que deveria haver como qualidade básica de um rei, uma delas era a fidelidade. Uhum. E é curioso, né? Porque era uma das coisas que quando eram rompidas ou quebradas em relação a Deus, as orientações de Deus, o primeiro ali, Saul, você já percebe pouco a pouco ele indo contra as orientações que Deus dava para ele, do cuidado que ele deveria ter com o povo, com as leis de Deus. E quando essa fidelidade ela foi quebrada, e ela não foi quebrada de um dia para a noite, você percebe o povo sofrendo, né? O rei era bom, estava tudo bem, né? Quando o rei era mal, geralmente o povo colhia as consequências, né? E essa característica chamada de fidelidade era uma das coisas que mais deveriam ser destacadas na experiência de alguém que estaria à frente do povo, né? E a gente percebe que de todas as histórias envolvendo os reis de Israel, ou na fase já dividida do sul e do norte, você percebe essa deficiência clara, né? E em momentos de bonança, o pessoal, todo mundo era fiel. Quando o bicho estava pegando, aí todo mundo era infiel. Às vezes recebia uma nova chance, e aí em vez de ser fiel a Deus, bagunçava tudo de novo. E essa característica era, quem sabe, uma das características mais esperadas de Deus em relação à sua liderança. E ela é vista em sua plenitude na pessoa de Jesus, né? Isso mesmo, pastor, isso é muito legal. A Débora namora o Johnny, né? Johnny, um abração para você que está aí ouvindo a gente. Imagine, Débora, você está namorando o Johnny fosse infiel com você. Horrível, não é? O relacionamento ia se encerrar, não seria? Com certeza. Então, o contexto aqui... Já deu carteirada, com certeza. Então, Johnny, se cuida aí, amigão. Quando você olha aqui, há um paralelo entre esses dois momentos, porque é quase que um eco quando Moisés repete mais ou menos o texto de Gênesis, quando a bênção de Jacó, e ele vai repetindo a questão das tribos, e Moisés de novo faz uma referência a esse momento, levantando, como o pastor Fabrício falou, essas duas tribos, né? A tribo de José, que destaca a questão da soberania do monarca. Realmente o pastor falou assim, o Cecílio falou para nós, dizendo o seguinte, que nós não deveríamos ter um rei. Deus devia ser um momento teocrático, nessa questão de governo nós estamos vivendo, talvez o melhor governo que seria o teocrático, Deus seria o governante. Acho que acabaria com muitos problemas. Mas dentro dessa perspectiva, agora ele destaca uma segunda tribo, que é a tribo de Levi, que quando a gente lembra do contexto lá, do paganismo, do bezerro de ouro, a tribo de Levi se colocou ao lado de Deus. Lealdade e fidelidade. Isso é muito interessante, que a tribo de Levi poderia estar inserida no contexto, mas eles se mantêm fiéis. Rapaz, isso é muito bom. E são duas características muito evidentes no ministério de Cristo, né? Muito, isso. Lealdade, fidelidade, de forma especial aqui a gente destaca essa questão da realeza, né? E é muito legal isso, né? De ver isso na pessoa de Jesus era um destaque, era uma característica, né? Especialmente ali na tribo de José e também dos levitas, né? E uma realeza servidora, né? Porque esse é o grande detalhe. Porque dentro do contexto da gente viver hoje o dia a dia, todo líder, todo aquele que comanda o serviço, para ele é fundamental. Está sendo servido, a gente tem que se submeter, ou as pessoas se submetem à minha liderança. Jesus, ele vai na contramão do líder servidor, aquele que está disposto a se doar. Esse é o grande E a formação de José, ela tem essa marca do início ao final, né? Um filho mimado, como diz Ellen White, né, que precisava se desenvolver, crescer, aprender a confiar em Deus e literalmente romper com essa característica terrível que havia no pai dele, né? De mentira, de falsidade, né? De engano, e isso se destaca nele como uma pessoa muito fiel. Tanto que foi a saída para salvação do próprio povo, né? Para você que está assistindo e nos ouvindo, vocês perceberam que os dois estudaram a lição. Isso é fenomenal, os comentários estão excelentes. Eu respondo 7 todas as vezes. Débora, vamos mostrar aqui também que a gente estudou a lição, né? Olha só, eu estava lendo aqui, ó, na página 116, tem um momentinho que dá uma resposta assim interessante sobre os reis, né? Vocês falaram da fidelidade, lealdade,
top. Mas tem alguns detalhes assim que eu achei interessante, né? Que diz assim, ó, que tivesse apenas uma esposa, olha só, e os outros acusam que o Antigo Testamento liberava casamento. Poligamia. O líder era o exemplo, uma mulher só, né? Nenhum exército permanente, olha só, a troca de poder, né? Para dar mais oportunidades e compartilhar o poder, né? Não acumulasse riqueza, e olha que top, cara. Para os pedagogos de plantão aí vão entender isso. O pastor Fabrício é pedagogo, olha só que interessante. E escreveria sua própria cópia da Torá, que leria todos os dias. Então ele tinha que ir lá e escrever. E quando ele escrevia, ele memorizava a lei do Senhor, porque como líder, ele tinha que transmitir isso daí. Mesma recomendação dada a Josué, né? Eu acredito que o líder, ele é principalmente um exemplo, né? E que, assim, principalmente a nação em si, ela precisa de um líder, né? Por exemplo, o pastor, ele citou, né, que eu sou uma confeiteira, né? Ainda estou estudando. E na semana passada nós tivemos uma prova e, assim, a gente estava meio inseguro ainda, mas nós nos dividimos ali para fazer uma prova prática, né? Fazemos uma receita. Eu no Masterchef, você não quer falar? Fala a verdade. Bake Off Brasil aí, cuidado, Bud. E o meu professor, ele deixou para fazer uma prova em grupo, deixou as receitas lá. E nós fomos fazendo, né, mas a gente se enrolou no meio do caminho, e aí tudo saiu, mas não saiu conforme o tempo que ele tinha pedido, e uma receita ou outra saiu fora da proposta. O que ele explicou pra gente no final? Que faltou ali, talvez, uma pessoa para liderar, né? Depois disso, eu entendi realmente a necessidade de o quê? De um líder, né? E Israel tinha um líder, só que eles queriam mais ser parecidos com o quê? Com as outras nações. Então, eles queriam ali uma pessoa física, carne e osso ali. Eles queriam mostrar para as outras nações que eles tinham um líder, porque eles realmente tinham, né? Mas eles queriam mostrar para as outras nações que não, esse é o nosso líder, né? Então, pensando na vontade do povo, Deus, ele deixou que tivesse um líder, mas ele também deixou o quê? Todas as orientações, as características, para que o líder, ele fosse o melhor líder possível, né? Muito legal. Interessante assim, quando você for fazer essa prova, chama a gente para fazer degustação. Pra gente poder avaliar melhor isso aí. Com certeza. Falando de tipologia, né? Eu gosto muito de estudar Apocalipse, escatologia e tal, né? E falando sobre, entrando no estudo de terça-feira aqui na tipologia e alinhando a história de reis, né? Interessante, um dia eu fiz um estudo sobre a questão de rei e trono, né? Quando Israel começa a entender o que significa ter um rei, um homem que é sentado num trono, numa cadeira, num divã, não sei, aquele que senta no trono é o que manda no pedaço. Quando Israel começa a entender isso, agora Deus começa a usar essa tipologia, que ele é o rei do universo, que ele senta no trono do universo, para que as pessoas entendessem que assim como o rei manda no pedaço, Deus, ele senta no trono do universo, que manda em todo o universo, né? Muito interessante. Pastor, deixa eu pegar essa tipologia e aplicar aqui agora para a galera que está ouvindo. Tem muita gente jovem ouvindo aí, e a gente fica pensando nos modelos que a gente cria. A gente acredita nas figuras que são postadas nas redes sociais, nas imagens, e algumas vezes eu observo muita gente necessitada dessas figuras como exemplo, e segue, e vive, e se espelha, e corta o cabelo igual, veste igual, e a gente precisa tentar criar na cabeça dessa juventude, ou tentar mostrar que Jesus Cristo talvez seja o modelo mais atual e mais interessante que tenha. Porque a gente está vivendo uma cultura de modelos, de tipos, e que talvez leve essas pessoas a um fracasso emocional, e isso é um problema. No caso de Israel, o que eles queriam era ser parecido com. E ao ser parecido com o reinado, ao ser parecido com as outras nações, isso era um problema, porque todos que sentaram no trono eram falíveis, eram pecadores, e isso levou à ruína, mesmo os melhores. Eu vou usar aqui o exemplo, talvez, do grande rei, Davi foi o grande rei, nós tivemos outros reis revolucionários, Ezequias e os demais, Josias, mas ali todos falíveis. Então talvez a gente precisa pensar, você que já está ouvindo a gente, está assistindo a gente aí pelo YouTube,
qual é o tipo, quem é que você está imitando, quem é que você está seguindo. Isso é fundamental de ter esse conceito. Quando você olha pro Fabrício, você já vê que ele tá seguindo. Eu tô vendo aí. Justin Bieber. Igualzinho, pai. Se veste igual, cabelo. Esse é o cara. Então, as bênçãos e as profecias deixadas por Moisés para o povo, uma pequena repetição de Jacó também, a gente encontra aqui uma visão, um panorama geral de que, de fato, essas características de fidelidade e realeza, elas não se cumpririam na sua plenitude em seres humanos, né? Porque pela própria história a gente já vê que eles são falíveis, né? Então, de fato, Deus era, antes da teocracia se dissolver por conta da vontade humana, e mesmo diante desse desejo de ter uma representação, de ter ali um ser humano num trono sentado, embora Deus deixasse ali o checklist, tem que ser assim, 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 a gente vê nitidamente que não colava, não se cumpria por conta de serem falíveis, né? Sim, de fato, quando Deuteronômio capítulo 33 fala de que um homem fidedigno, isso receberia em suas mãos o urim, o tumim, uma ferramenta deixada para o sacerdote fazer julgamento, né? De fato, quem é justo? Quem de fato sabe fazer justiça? Quem é o nosso sumo sacerdote, o rei que é infalível, aquele que não falha de jeito nenhum? Era o Messias prometido, porque essas características e essas profecias, elas não se cumpriram em nenhum momento. Por mais que houvessem reis, que de certa forma foram poucos, né? Mas houvessem reis que de fato destacassem em reformas, em fidelidade, ter um coração semelhante ao de Deus, parecido com o de Deus e tal, essa coisa toda. Mas só em Jesus, o rei, o sumo sacerdote, apareceu, aquele que é fiel, confiável, que faz justiça, que de fato tem a realeza no seu sangue, só neles cumpria todas essas profecias. E podemos confiar de que essa profecia, tudo indica nesse livro de Deuteronômio e pela própria história que já é passado, né? De que ela de fato se cumpriu. O Fabrício, vê aquele momento lá da tipologia que a gente tava conversando em off, e eu queria agora perguntar, depois eu trago para você aí, viu? Débora, falando em tipologia, né? Qual o tipo que você vê na Bíblia que te chama atenção na figura de Jesus? De qual de todos os tipos que você já viu, de símbolos, qual aquele que você fala assim, eu gosto desse símbolo de Jesus? Símbolo de Jesus. Essa tipologia, ele se manifestou em várias coisas. Objetos, pessoas, personagens, né? Deus deixou muitas tipologias ao longo da história da Bíblia, né? Ele tá perguntando se tem algum que você, quando lembra assim, cara, esse aqui me lembra muito Jesus. Que mais me lembra Jesus. Eu vou dar um exemplo meu. José, eu gosto. José tem um tipo de Jesus. José, aproveitar aqui das tribos, José é um tipo de Jesus assim espetacular. Caramba, como se encaixa ali José e Jesus ali, as várias situações de vida, as várias questões de administração de todas as coisas coordenando. José é um exemplo de Jesus, que é o melhor. José depois se torna tipo e aí Jesus agora como ele perdoa os irmãos, né, cara? Isso é fantástico. Se encaixa de maneira assim, como se fosse Lego. Falando em personagens, no caso então de homens, né? Eu vejo Daniel é um tipo de Cristo, né? Tipo de Cristo. A intercessão, né? Intercessão. Fidelidade. Agora, em termos de figuras, né? Quem sabe existe aí o Cordeirinho, né? Tem a figura mansa, né? Mas também tem um leão, né? Que está ali, o líder, né? Existem são tipos assim que nos de uma forma nos ajuda a familiarizar com o Cristo, né? Mas Fabrício, fala daquele tipo lá do profeta lá de Deuteronômio capítulo 18. Olha que interessante essa tipologia. Eu achei legal porque Moisés, não adentrando só a pergunta que você fez, Moisés, para mim, quem sabe seja um dos que mais representam bem um tipo, né? Aquele que viria, né? O Messias que viria por causa de nós, né? Não só porque a sua origem humilde, né? A sua forma como ele foi chamado por Deus. Paciência. Né? Fantástico, né? Mas o fato de ser um libertador e também de ser um legislador, né? Alguém que realmente estava ali à frente, liderando o povo de Deus, né? Anunciando com a sua própria vida. Acho legal na tipologia, viu, Débora? É o fato de Deus usar esses recursos, né? Ele não se apresentar de forma só teórica, né? Ele vinha assim, olha, eu vou mandar alguém que vai fazer algo muito parecido com o que eu vou fazer. Com o que eu vou fazer, perdão. Não, que isso. Eu acredito que
Deus ao longo do tempo, né, Jesus ao longo da história, ele foi nos mostrando para cada pessoa de forma assim, que fosse mais simples e mais fácil, né, para ela entender. Como o pastor falou no caso de Moisés, né, por exemplo, para Moisés apareceu como uma sarça ardente e ele entendeu, né, conversou, teve ali um diálogo, né, ele conseguiu entender e teve toda essa questão. Então, Jesus, ele vai aparecendo de várias formas, né? Pode ser em uma música, em uma pregação, pode ser em uma conversa, algo simples, né? E eu acho que o mais profundo, né, depois dessa questão da tipologia, é o que ele usa de mais, assim, a maior propaganda que ele tem hoje, né? Que é a nossa própria vida, né? Sim, nós, embora a gente não seja um símbolo bíblico de Jesus, né? Nós somos o tipo que ele quer usar para poder representá-lo, né? Mas Adriano perguntou agora há pouco, né? Sobre a questão da tipologia no livro de Deuteronômio. É lindo demais isso aqui. Acho que, quem sabe, a parte mais linda do livro é quando ele, de forma não usando só festas, não usando orientações, não usando somente instruções, o próprio Moisés, Josué e tal, mas agora ele fala abertamente. Olha, no capítulo 18, no versículo 15, 16, 17, ele fala que viria um profeta. Surgiria um profeta. E esse profeta seria usado por Deus como Deus. Olha, nunca mais se levantou, Deuteronômio 34, perdão, verso 10, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, como quem o Senhor tratasse ou falasse face a face. Parece meio estranho, né? Porque depois veio Josué, né? Depois veio Samuel, né? Veio vários, Elias, né? Eliseu, né? Isaías, Jeremias. Mas como é que pode? Ele diz que nunca se levantou. Era só uma hipérbole, estava só essa figura de linguagem? Não. Era de fato uma profecia clara de que, embora surgissem, viessem outros profetas, e de fato vieram, mas como Moisés, com a relação tão íntima, tão próxima e tão profunda como a que Moisés teve, a Bíblia chega a afirmar, e Moisés falou, nunca se levantou. Bom, a gente sabe que foram pessoas que escreveram depois, que obviamente depois que Moisés morreu, né? E que tivesse uma relação como teve com Moisés, né? E é interessante porque o texto bíblico diz que a tipologia aprofunda a realidade de que surgiria alguém que falaria, seria a voz de Deus para seu povo no futuro. E aqui no capítulo 18, verso 15, diz que essa pessoa era Jesus Cristo, né? Amém. Eu até separei aqui os textos daqui, porque quando Isaías falou, a gente não vê essa referência, né? Nossa, ele falou igualzinho o que estava profetizado lá em Deuteronômio. Né? Quando Jeremias falou, teve rejeição e tal, zombaria, aquela coisa toda. Não é? O Ezequiel não teve essa referência que está aqui em João. No livro de João, aqui, capítulo 6, no verso 14, diz assim, ó. Interessante, aqui diz aqui, ó, eu vou fazer a referência, diz aqui no verso 18, diz que sairia um profeta que sairia da sua boca as palavras de Deus. É isso mesmo? Isso mesmo. É isso mesmo, né? Aí aqui no verso 14 diz assim, ó, depois de ver um sinal milagroso, quando Jesus estava aqui já, em nossa realidade, pregando, depois de ver um sinal milagroso, após Jesus fazer um milagre, que Jesus tinha realizado, a multiplicação dos pães e tal, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Amém. Era o texto que eu não encontrei aqui, não sei se alguém poderia ler para poder facilitar, porque é uma referência aqui que Moisés fala, aquele que viria. E ele colocaria as palavras de Deus na sua boca. E quando ele falasse, as pessoas iriam reconhecer que ele era um profeta, porque... Aí era a profecia se cumprindo de maneira clara em Jesus, porque é o mesmo texto que fala assim, olha, se tiver um profeta no meio do meu povo, eu vou me revelar através dele, mas virão falsos profetas. E há profetas e profetas, mas quando o profeta aparecer, vocês irão reconhecer que eu estou enviando ele. Ao cumprimento aí, as duas ideias se juntam aí dentro do contexto. Enquanto você procura o verso, é aquela ideia de que o Antigo Testamento
faz o cumprimento no Novo Testamento. E aí, quando se tem de maneira mais clara essa situação em Jesus Cristo, as pessoas reconhecem, é o cumprimento da profecia acontecendo ali em Logos. As pessoas falam assim, é isso aí, o que Moisés estava dizendo na Torá pra gente lá, que é ensinado na sinagoga, é esse o homem, ninguém ensina como ele é o profeta. Não foi Samuel, mais um profeta. Não é o Elias, não foi também aí Daniel, não é o Malaquias, não, é esse aí, esse é o homem. Então é o profeta, é aquele que era para vir, era a salvação, então era importantíssimo esse detalhe. É interessante que lá em Deuteronômio, já estão no 5º livro da Bíblia, falando da vinda do Messias, né? Abertamente. Deuteronômio 18, verso 18, diz assim, ó, levantarei um profeta como você, do meio dos seus irmãos israelitas, e porei as minhas palavras em sua boca, fantástico, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. E quando Jesus se levanta e faz o que ele veio fazer, curar, salvar, pregar, falar, ninguém falou o que ele disse. Por isso que C.S. Lewis, eu acho que conclui isso, né? Que não teve nenhum grande ícone da história que falou, eu sou Deus. Não. Não. Ou vou ressuscitar depois do terceiro dia, ou fazer coisas absurdas, como vim julgar o mundo, vou me ver na glória do meu Pai. Ninguém falou isso. Não tem nenhum personagem, mas ele falou isso. Sim. E o verso 7, verso 14... Só para finalizar aqui, verso 40, perdão, diz assim, olha, mais uma vez, ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram, certamente este homem é o profeta, que eu achei fantástico, porque aqui a tipologia na pessoa de Moisés, apresentado por Moisés, se cumpre literalmente na pessoa de Jesus, e diz que, aqui no Deuteronômio capítulo 21, diz que esse que se levantaria seria morto no madeiro. Ele é chamado de morto no madeiro, maldito. E Paulo, em Gálatas 3, verso 13, diz que Jesus se fez maldição por nós. Na lição, as lições anteriores, até fala sobre questão de bênção e maldição. Eu acho fantástico saber que Jesus, ele se fez maldição por nós para que a gente fosse abençoado. Amém. Jesus, ele veio de forma tão clara, tão completa, cumprindo todas as profecias, que até mesmo quando ele era um bebê, ele foi reconhecido, né? No templo, quando ele foi apresentado, ele foi reconhecido, né? E ele cumpriu tudo exatamente como a palavra dizia, como as profecias diziam. Realmente não acreditou ali quem não queria acreditar. Você falou quando ele é bebê, só que a gente pensar um pouquinho antes, quando ele estava na barriga de Maria, lembra quando ele encontrou Isabel? Né? Sim, tremeu. O João Batista lá, sentiu a presença. É legal, porque aqui no comente, nesse momento, ele termina assim como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento, a gente surge no Novo Testamento profecias de Jesus, e se no passado isso aconteceu, a maior profecia ou a maior esperança também vai acontecer. É uma certeza aqui, dentro do contexto do estudo da lição, dizendo assim, olha, fiquem tranquilos, eu vou voltar. Então, se as coisas aconteceram e aconteceram de verdade, fiquem tranquilos que essa esperança do advento vai acontecer. Então, se você está aí assistindo na sua casa, está ouvindo aí o podcast, você está desesperado, está preocupado, está muito confuso, deixa eu falar para você, Jesus Cristo vai voltar. Ele é a resposta para suas dores, para o seu sofrimento, para sua angústia, que está sozinho, você que sofre de bullying, você que tem algum problema com seus pais, você que não se encaixa no contexto religioso, está se preocupado com alguma coisa. Sabe de uma coisa? Jesus vai voltar, ele vem para buscar você que está ouvindo aí, ele vem para que você receba a vida eterna, ele vem para salvar você porque você é especial. Rapaz, quando ele falou assim que sofre quase bullying... aceitou o apelo. Eu me senti... eu sofro bullying nesse podcast. Demais, pastor. Me salva, pastor. Vem salvar você. Me salva. Mas, gente, vamos avançar aqui para o momento hipertexto. Você que está nos assistindo, pode colocar aí a palavrinha que você gostou aí, que se encaixa com a palavrinha juramento. Mas antes, olha que interessante, de tantos textos que nós temos aqui, eu separei Miqueias capítulo 5, verso 2, que diz o seguinte: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor, né? Uma profecia uma profecia messiânica, e a gente percebe o seguinte: houve um juramento, vários juramentos de Deus, eu vou levantar, eu trarei salvação, eu farei, eu vou redimir, né? E cumpriu o juramento, né? Então assim, que palavrinha, vou começar aqui por mim, para dar uma ideia para vocês, né? Talvez, né? Para ajudar vocês aí. Eu coloquei de juramento, eu coloquei compromisso. Aquele que faz um juramento, ele fez um compromisso, né? Jesus, ele fez um compromisso aí, Deus fez um compromisso com a humanidade que mandaria o Redentor, e mandou e se cumpriu, né? Pastor Luciano, e você, que palavrinha você coloca aí? Eu coloquei promessa
Promessa. Sim, promessa, o juramento promove uma questão de, para mim, no contexto de garantia, vai acontecer, justamente olhando aqui para o Deuteronômio. Então eu coloquei promessa. Show de bola. Débora, e você? Eu coloquei aliança, ou talvez a renovação da aliança, né? Ok. Ele faz um juramento de pacto de salvar mesmo o ser humano caindo, né? Ele vem, levanta a aliança, né? Exatamente. E você, pastorzão? Eu coloquei aqui segurança. Segurança. Essa palavra juramento me dá uma segurança muito grande. É um sinônimo que me ajuda muito a entender essa questão de um Deus que, desde lá do Jardim do Éden, quando o homem pecou, já de cara vai vir um cordeiro. Vai vir alguém que vai causar inimizade entre você e a serpente. Ele vai vir e vai esmagar a cabeça da serpente. É interessante, eu lembro que meu pai um dia fez um juramento. Não, gente, eu juro que eu vou comprar um videogame pra vocês. Até hoje eu tô esperando um videogame. Então, o juramento depende muito de quem faz o juramento. Tá fiado em quem, né? Quem é o fiador. Quem é o fiador, né? É interessante, no pacto que Deus fez com Abraão, Deus jurou por ele, né? Pela fidelidade do povo. E se o povo pecasse, ele se entregaria. E só ele passou entre os animais. Só ele passou. Só ele muito passou. Bonito. Já de cara dizendo que, bom, eu sei que você vai quebrar, eu vou derramar o sangue por você. Então, uma segurança muito grande, né, de que Deus, ele cumpre aquilo que ele jura. Se ele jurou enviar alguém para nos salvar, e enviaria esse profeta para vir, ser a boca de Deus, para nos ensinar tudo que a gente precisaria sobre Deus, e isso se cumpriu na pessoa de Jesus, abertamente, claramente. Ele foi reconhecido também na barriga da mãe, depois da barriga na adolescência, quando esteve aqui pregando, falando. É uma garantia, uma segurança de que ele virá uma segunda vez. É interessante que o que Satanás tentou quebrar na mente de Jesus aqui na Terra é que ele não era o Messias, né? É isso aí. Quebrar o juramento que Deus tinha feito, né? Mas, gente, vamos avançar, nosso tempo está correndo aqui, o assunto é muito gostoso, né? E agora, gente, eu queria partir mais para a questão individual, né? Deus está chamando você, né? De uma maneira bem pessoal, para você que está assistindo, está ouvindo aí, realmente Deus tem chamado o povo para se comprometer, para viver uma vida, né? E aí vem uma pergunta, né? Nós estamos falando de tipologias de Daniel, Jeremias, tantos homens de Deus, Elias, né? O Tiago diz, né, que Elias era uma pessoa como nós e fez tantas coisas, né? E era um tipo de Cristo, enfim. Agora a pergunta é possível hoje, no século XXI, ser um tipo de Cristo? Muito boa pergunta. E eu acho que é possível. Tendo a seguinte perspectiva, se você imaginar que é possível ser santo como Deus, como Cristo foi, isso está redondamente errado. Impecável, perfeito, né? Isso não existe. Apesar de algumas pessoas entenderem que talvez ser como Jesus implica em você viver uma vida totalmente distante do pecado. Mas o aspecto de serviço, eu acho que é totalmente possível você ser reconhecido como Jesus Cristo. Porque no aspecto do Salvador, né? Sim. De alguma forma a gente pode ser um Salvador, não é? Sim, claro, você nesse processo de ser enviado para poder auxiliar, você é aquele que promove salvação no sentido, né? Leva a salvação. Então, nesse caso, você pode ser essa cópia. Existe até um contexto religioso de uma outra visão religiosa, diz assim, cópias de Jesus, né? Jesus Copy, que é esse contexto de você agora promover, levar esperança. Então, nós podemos ser esse agente que vai agora levar a esperança, levar a salvação, ser o tipo de pessoa que a pessoa fala assim, poxa, mas por que isso é diferente? Você é assim, você é assado, o que te leva a fazer num mundo onde está todo mundo sem esperança você conseguir enxergar alguma coisa? E por que você é dessa forma? E aí você fala assim, e aí você declara que Jesus Cristo vive em você. Então, legal. caso, assim. Débora, já teve alguma experiência parecida assim? O que eu acho engraçado, que eu queria comentar, pastor, é que, como o pastor Luciano falou, né, na parte dos tipos, é que até mesmo os tipos que a gente encontra no passado, eles também pecaram, também tiveram suas experiências, né? Então, hoje sim é possível, né? E tem uma frase que minha irmã, ela sempre fala, que eu acho incrível, que é pregue sempre, e se preciso, use palavras. O São Francisco de Assis. Isso mesmo. Então, a nossa vida, ela tem que ser uma pregação. Não necessariamente que você vai sair na rua e sair falando, ou pode ser que sim, mas essa frase, ela relata o quê? Das nossas atitudes. Então, você não precisa sair falando para todo mundo quem é você, da sua religião, das suas crenças, mas você vai mostrar para as pessoas as suas atitudes, né? Por exemplo, passou a Semana do Lenço e nós estávamos na rua
no trabalho com o lenço. E aí, uma moça que também é ex-adventista ou adventista, eu não me recordo, ela chegou na gente contou a história dela, de que tinha um desbravador, que ele é de Manaus, tá aqui em São Paulo, fazendo um tratamento contra câncer, e falou que precisava admitir esse desbravador. Olha. Né? E colocar o lenço nele, né? Colocar o lenço, né? E ela falou que o único motivo pelo qual ele não tinha recebido o lenço ainda é porque ele não estava lá no clube dele. Uhum. Aí nós prontamente aceitamos, né? Falamos sim, nós vamos ajudar no que nós pudermos. Conversamos com o nosso diretor, né? Com o pastor também. Aí o pastor, o Nelson Milanelli, conseguiu, foi... No sábado foi o Dia Mundial, ele conseguiu na sexta-feira admitir, né? Nós ficamos muito felizes por isso, mas assim, ela ficou... A alegria dela de ver, assim, pessoas parecidas, só de ver o lenço. Uhum. Então, assim... A identidade visual, nesse caso, Exatamente. foi a identidade visual. Então, você pode ser esse tipo de Cristo, a identidade visual, por aquilo que você representa. Você pode ser no contexto, quando você fala com a sua família, quando o marido trata bem a esposa de uma época, quando você trata bem uma mulher, quando você trata bem uma minoria, seja uma pessoa negra, de maneira diferente, quando você lida bem com os mais velhos, quando você agora... não promove um bullying na sala de aula. Então esses aspectos de Cristo, no aspecto da vida, é o que vai demonstrando essa tipologia nos nossos dias hoje. Eu achei fantástico que a Débora falou, que nós não precisamos, isso é uma realidade bíblica do início ao final, né? Nós não precisamos ser perfeitos para representarmos a Jesus, né? Sim. Não necessitamos ter uma vida impecável, porque não houve nenhuma... eu vou usar um cordeirinho. Um cordeiro não representa tudo que Jesus é puro, não sei o que e tal, né? Os emblemas, as coisas, as figuras, os seres humanos, eles nunca representam mais, eles apontam para Jesus. Essa que é a parte mais legal, né? Inclusive até com meus fracassos, se eu decido receber a graça de Deus, o perdão de Deus, me reerguer de novo, bater a poeira e com a minha vida dizer a outros que estão lá no chão, olha, eu caí, mas eu levantei, ele me levantou. E ser um tipo de Jesus, alguém que aponta para Jesus, como ele mesmo mencionou, com suas atitudes, com suas ações, com seu serviço, né? Com a sua forma de tratar as pessoas, como Jesus tratava as pessoas, um livro fantástico, né? Sim. E a gente não precisa ter um anjo do nosso lado para... Tá vendo? Deus está comigo. E de fato, às vezes, como eu falo com as pessoas, como eu lido com as pessoas, como eu estou disposto a poder ser uma bênção para o garoto. Eu assisti o vídeo, né? O garoto dizendo assim, rapaz, eu estava tão triste ontem, porque foi um dia difícil, né? Ele tá no tratamento, tem uma cirurgia enorme na cabeça. João Vitor, não é isso? Isso. E eu passei no meu sermão no sábado passado, na igreja, retrasado passado, acho. E foi muito emocionante para a igreja, porque às vezes a gente tem palavras de gratidão a Deus quando tá tudo bem, né? Aquela coisa toda, que a gente tem algumas coisas. Ele queria estar no clube dele sendo investido, só queria isso, né? É isso aí. E foram jovens lá. E foram certamente um tipo de Jesus, um representante de Jesus, que foi lá apontar para aquele garoto de que ele não estava sozinho na hora mais difícil da vida dele, com 3 anos de idade, com um câncer terrível na cabeça dele. Então, Deus, ele espera fazer de cada um de nós mais do que uma cópia, né? Assim, borrada e tal, mas algo bem parecido com ele. E não precisamos ser perfeitos para isso, porque nós somos aqui, pela graça de Jesus, um tipo de Jesus, de alguém que aponta com a nossa vida, com nossas atitudes, com nossas ações, apontar para aquele que realmente é a solução para a nossa vida. Okay. Eu ia dizer que, então, muitas vezes tem alguém aí, você que é jovem, está ouvindo em casa, fala assim, puxa, mas eu sou tão pecador, tão distante, e eu não me sinto digno de representar o mestre, eu não quero ser hipócrita. Cara, não é nada disso. Você é filho de Deus e você tem a marca do Senhor no seu coração e você pode representar da forma como você é, quem você é, e Deus vai abençoar você nisso aí. Seja servo, esteja lá para servir. Muito bem, gente. Vamos aí, estamos chegando na parte final, vamos começar nossas considerações finais. E aqui na parte do consenso, né, a vinda do libertador, nós ansiamos, né, um libertador, né, um Deus que nos tire desse sofrimento, né. O povo está buscando um libertador, né, um Messias, e alguns buscam na política, na ideologia e tantas outras coisas aí, esse libertador. E é interessante, assim como o mundo está buscando libertadores, ou libertador, Deus também
está buscando Moisés, que libertem o povo, né? Então, assim, eu queria agora, nesse momento final, vamos supor a imagem do livro de Deuteronômio. É uma nova geração que está avistando a Canaã, eles vão atravessar o Jordão. Moisés, o libertador, deu várias palavras, né? Vários conselhos para que eles entrem e tomem posse, né? Posse da terra. Então vamos fazer assim, ó, Pastor Luciano, imagine que temos um jovem aqui, nossas futuras gerações, que conselhos você daria aí para que eles pudessem avançar sem medo rumo à grande liberdade aí em Cristo Jesus? Primeiro conselho é continuar confiando na Bíblia, na palavra. Esse é o retrato do livro de Deuteronômio. A repetição das leis nada mais é do que a demonstração de que ela é eterna e talvez a maior grande lei, a lei do amor, ela vai se perpetuar. E, então continue confiando na palavra de Deus. Você que é um jovem, passou-se... Não relativize a palavra, isso, né? Ame a palavra, creia na palavra. Isso, ela é absoluta e ela te dá normativa. Esse talvez é o primeiro grande conselho. O segundo grande conselho, seja emissor dessa palavra, você continue pregando, viva a palavra internamente, porque ter o conhecimento é fundamental, como eles haviam possuído, recebiam dos seus pais, mas viver a palavra, internalizar, isso talvez faça grande diferença. Então alguns jovens conhecem a Bíblia, vão à igreja, seguem e vivem essa religião institucionalizada, como alguns quase sendo recebidos dos pais, mas viver a palavra internamente. E para isso você tem que se relacionar não só com a palavra, mas com aqueles que estão próximos de você. Talvez seja o terceiro passo. O viver a palavra está em relacionar, porque Jesus se relacionava para servir. Então esse talvez seja o meu pensamento sobre isso. Show. Débora, o que você aconselharia esse jovem para poder avançar com fé? Olha, um conselho de uma jovem também, né? Eu diria que Jesus, ele tem um convite muito especial. E um convite, Jesus ele não te convida para ser um jovem perfeito. Jesus ele te convida para fazer a vontade dele, para servir. Ele quer que você dê o primeiro passo para aceitar o chamado dele, né? Jesus ele está te convidando para simplesmente aceitar fazer a vontade dele. E os próximos passos, mesmo com incertezas, Jesus ele vai te guiar. Muito bom. Pastor Fabrício. Top demais. E você? Que legal ver você falando, viu, Débora? Sim. Mas assim, eu diria a você uma coisa. Permita que a sua vida seja algo que aponte para Jesus. Às vezes nós apontamos com a nossa vida para muitas coisas, né? Às vezes temos muita vontade e disposição para defender bandeiras, defender ideologias. A gente não tem vergonha de algumas coisas, de alguns partidos, né? De algumas camisetas. A gente assume, vai pra rua, aquela coisa toda, né? A gente se filia a tantos movimentos, né? E às vezes nos envergonhamos do evangelho, né? O evangelho não é uma teoria, não é um conjunto de textos organizados. O evangelho é uma pessoa. Jesus é o evangelho. Amém. E é o maior poder que há neste mundo. Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha do Senhor aqui descrito no Deuteronômio. Ele é o Senhor, ele é Yahvé, ele é o dono de tudo, ele é o nosso dono, a gente pertence a ele. E eu quero te desafiar, desafio a mim também, a gente fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. Não tem nada mais poderoso, já dizia uma escritora chamada Ellen White, do que um jovem que põe à parte o seu próprio eu e se consagra completamente a Deus. Ela diz que não há limites para alguém que decide viver assim. Amém. E quem decide viver assim, ao lado de Deus, não tem como. Você vai apontar para Jesus e, não tenha dúvida, pessoas irão também ir até esse Deus a quem você está apontando. Muito bem, e eu termino dizendo o seguinte, né, para você que está se sentindo aí, quem sabe, preso, com medo de avançar, né, atravessar o Jordão, né, a mesma palavra que Moisés disse para o povo, né, avance, marche em frente, né, atravesse o Jordão. Quem sabe aqui alguém está preso no maior cadeado, né, o cadeado mais forte do mundo, que é o conforto, né. Então saia da sua zona de conforto, vá fazer uma faculdade, vá se envolver com as coisas da igreja, as coisas de Deus. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas através de você. Vamos terminar com oração. Quero pedir para Débora. Débora, despede a gente com oração, por favor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor esteve conosco durante todo o estudo dessa lição. Verdade. Te agradecemos porque o Senhor tem um chamado maravilhoso para cada um de nós. Amém. O Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas fraquezas, mas também conhece a nossa vontade de te servir, Pai. Amém, Senhor.
Eu não sei como está aqui cada um que está nos ouvindo, como está a mente de cada pessoa, a vida de cada um, mas que o Senhor possa estar com cada um, Senhor. Amém. Que o Senhor habite nessa pessoa, que o Espírito Santo transforme e, Senhor, dê uma missão especial para cada um que está nos ouvindo, Amém. Pai. Amém. Seja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. 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 É isso, gente. Obrigado, pastor Luciano. Valeu, cara. Tamo junto. Tá bom. Salve, salve, família. Salve, salve, família. Débora, obrigado, viu? Obrigada. Deus te abençoe e continue te usando. Amém. Pastor Fabrício, chegamos ao final, cara. Mais uma vez aí, que mais legal. uma temporada. Louvado seja Deus. Que legal. Eu quero agradecer aqui a oportunidade que me deu aí para poder mais uma vez conduzir esse projeto, né? Que eu acredito que é algo inspirado por Deus, né? E graças a Deus, Deus tocou no teu coração e chegamos aonde chegamos, né? Obrigado, cara. Eu que agradeço não só a todos os pastores que participaram aí, tiveram participando da nossa temporada, cada jovem que fez ajustes no trabalho, na faculdade, para vir aqui participar e ser o representante da razão desse projeto existir, que são os jovens, né? Estimulá-los a estudar a palavra de Deus, a ter um contato diário com Deus. E de forma especial, não só o pessoal da técnica que esteve acompanhando, produzindo tudo isso aqui, dá muito trabalho. Queríamos agradecer muito o pessoal da comunicação da Paulista Leste e de forma especial também a você aí pelo carinho, a dedicação, né? Tem todo um trabalho no distrito e tal, família, aquela coisa toda, e decide fazer parte desse projeto e tornar viável, né, a compreensão, tornar dinâmica esse momento de estudo da Bíblia. Deus seja louvado também pelo seu ministério. Queria agradecer a cada diretor de jovem que decidiu aí fortalecer a sua classe Escola Sabatina. Não esqueça, estas são as palavras, são as promessas de Deus, são mais do que mandamentos. E a gente é desafiado a amar a Deus, não de forma legalista, amar a Deus pelo motivo certo, obedecer, perdão, por amor e gratidão. Foi o tema desse trimestre, Deuteronômio, foi fantástico. Espero que você continue. Vem aí o livro de Hebreus, gente. Você não perde por esperar. A gente vai sair da terra direto para o céu. Amém. E contemplar a Deus no seu santuário, que já está aberto, o caminho está aberto. Você já sabe, ele é o caminho. Então que Deus abençoe, muito obrigado por sua participação e até a nossa próxima temporada. Valeu, gente. Você que está aí, curte o nosso vídeo, se inscreve. Se não inscreveu ainda no canal, olha a maldição do pastor, vai ficar com o dedão roxo, né? Então se inscreve no canal, compartilha e ore pelo nosso ministério. Tenha bons cuidados aí nas nossas festas de final de ano, né? Deus abençoe você ricamente. Um forte abraço. Valeu.